Olá, boa noite, pessoal. Olá, boa noite, tudo bem? Pessoal Boa Tudo entrando noite. bem? aqui. Olá, boa Olá, noite, Glauber. O Luiz está no mudo, o Eto boa está. noite. Agora foi. Boa noite. Boa noite, Eto, tudo bem? E aí, Primeiramente, Maurício? muito obrigado, Eto, muito obrigado, Glauber. É, e estamos aqui, eu e a Thalita, mais uma vez o Web Hour, explorando os colegas aí, querendo conhecer um pouco mais do trabalho de cada um. Hoje é um assunto bem interessante, né? Hoje a gente tem um assunto que é o planejamento, É, né, que a gente chama YouPlan. É um produto que a gente tem no nosso portfólio, no qual, ao invés do doutor
pedir para nós fazermos o planejamento, o doutor planeja e usa software. Então, chamamos dois experts nesse assunto aqui para a gente trocar ideia, né? Entender quais as vantagens, qual é o entendimento sobre isso. Então, esse que é a ideia. Então, muito obrigado, Glauber, muito obrigado, Eto. Mas antes disso, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, né? Onde vocês estão, que clima está aí, está calor, está frio. Só para provocar, para quem está aqui na região de baixo, só para provocar, né? Glauber sempre está no calor. Provocar o Glauber começa, então, né? Porque ele que vai estar no calor lá. Boa noite, pessoal. Gostaria de mais uma vez agradecer ao Maurício, à Thalita, por essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, discutindo um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui no Ceará. Eu estou falando de Fortaleza. O clima aqui em Fortaleza tem dois, né? Quente e calor. Não tem mais isso, não tem classificação. Quente e calor. Tá? Então, se vocês acham que eu faço em Recife, que é verdadeiro, que eu frio. Tá? Então, hoje, assim, eu acho que a vontade ainda para conversar com os colegas sobre realmente o que eu mais uso da Self, que seria o YouPlan, onde a gente faz o planejamento e a Self produz os alinhadores. E casou como uma luva na minha história com alinhadores, porque assim como a grande maioria de quem faz alinhador hoje, começou fazendo com a empresa full service, e a gente ficava limitado àquele tipo de produto que a empresa fornecia. E essa liberdade, essas opções que aí a gente pode escolher, tá? Me ajudou muito na minha produção, porque após começar com a empresa full service, eu comecei a produzir os meus próprios alinhadores em consultório. Já tinha um processo já bem sedimentado, hoje ainda tenho, né? Mas a Self encaixou como uma luva em alguns propósitos que a gente vai conversar, discutir durante a noite, e aí talvez vocês entendam o meu fluxo. Antigamente eu polarizava um pouco isso e defendia muito a minha bandeira, mas hoje eu estou mais paz e amor. Cada um faz o que gosta mais, como é que funciona bem, porque realmente a gente fica muito motivado com o que a gente consegue fazer explorando o software. Mas não é para todo mundo, né? Eu queria que fosse. Um abraço, boa noite. Boa noite, Heitor. Legal. Boa noite, Heitor. É um prazer compartilhar esse palco aqui com você. Satisfação imensa, viu? Ok, legal. Obrigado, Heitor. Valeu. E aí, obrigado, Glauber. Eu falei Heitor. Agora é o Eto. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Maurício. Boa noite, Thalita. Boa noite, Glauber. É um prazer muito grande estar podendo conversar com todos vocês essa noite, né, sobre um assunto que eu gosto bastante, que é o setup digital, o estagiamento, né? Eu sou aqui de Belo Horizonte. Desculpe a minha voz, está um frio aqui e agora começou a esquentar hoje, sabe? E aí eu estou com uma faringite aqui, então estou o dia inteiro fazendo gargarejo aqui para ver se agora à noite minha voz conseguia sair, então está ótimo. Mas, falando especificamente do estagiamento, eu, desde que comecei com a Self, eu já comecei com o estagiamento. Aliás, antes da Self, eu já trabalhava com estagiamento e terceirizava os alinhadores para outros laboratórios. De maneiras que eu acho essa parte do estagiamento muito importante para o resultado do tratamento ortodôntico. Nós vamos ter oportunidade de discutir, mas, na minha concepção, quando o ortodontista analisa o caso do paciente dele, dentro do conhecimento ortodôntico dele, dentro do exame que ele fez desse paciente, ele tem uma possibilidade de fazer essas movimentações de uma maneira que ele vá ser mais assertivo com o tratamento e vai precisar, talvez, de um número menor de refinamentos lá na frente, sabe? Então, eu tenho muitas justificativas para poder comentar com você sobre o porquê que eu uso o YouPlan, mas eu acho que vai ser uma conversa muito boa, vou aprender muito com o Glauber aí também, né?
e vai ser um prazer estar conversando com vocês essa noite aí. Legal, obrigado, Eto. Obrigada. Eu vou querer assim, confirmar com vocês uma afirmação que eu faço sempre quando eu dou aula, né? Conversando com colegas, entendendo o mercado. Eu sempre falo assim, e eu não sei se foi esse o trajeto de vocês, eu não sei se foi esse o caminho. Eu sempre faço assim, muitos doutores começam no mundo dos alinhadores usando full service. Eu experimento aquilo que é legal. E daí, devido a custo, tratamentos engessados, não está na sua mão, eles acabam migrando para o in-house e começar a fabricar o in-house. Eu não sei se isso daí que tem foi a história de vocês. Vocês começaram num full service, depois foram para o in-house, ou vocês foram direto no in-house? Deixa eu já quebrar a cabeça. Como que foi um pouquinho aí, só para eu entender se a minha afirmação faz sentido para vocês? Como eu falei no começo, Maurício, eu conto ao tempo que faz tanto tempo quanto você, né? Mas já tem um pouco de tempo, não tinha opção à época. A opção era você terceirizar com a empresa, tá? Nos 5 anos para cá, eu comecei a produzir o fluxo digital e, assim, tanto para ter competitividade, porque assistindo uma palestra, isso eu nunca mais me esqueço, que o colega falou assim, olha, para você fazer bem, você tem que fazer muito. Para você fazer bem, você tem que ter muita casuística, senão não funciona. E para você fazer muito, você tem que ser competitivo. E ele, na palestra dele, ele falou alguma coisa parecida, como você ia ter que mudar o seu consultório de ortodontia fixa para alinhadores. Eu, naquela hora, eu senti como se fosse uma pancada, que eu tivesse levado um no queixo, porque eu só fazia praticamente ortodontia fixa e ainda era um horizonte distante pelo fluxo que eu tinha. E buscando as alternativas, eu vi não só pela competitividade em relação à questão de preços, porque a distância era muito grande, então eu conseguia fazer um caso com uma competitividade financeira muito grande e comecei a ter uma quantidade muito maior de casos rodando no meu consultório. Então, assim, o fato de eu, de 2019 para cá, já estar no in-house, me deu muita competitividade, me deu muita facilidade em relação à questão de casuística. E aí, quando você faz muito, você acerta, continua acertando, erra, corrige os erros. E quando você faz o processo inteiro, você entende melhor os erros que você comete. Porque é você que comete os erros. A primeira vez que eu fiz um caso inteiro, eu finalizei um caso inteiro, todo feito por mim, todo planejamento digital, produção de alinhadores, eu finalizei um caso moderado, não era um caso tão simples, que eu peguei ele para mostrar hoje, eu fiquei muito satisfeito, porque tinha sido feito tudo por mim. Tá? Então, isso deu uma motivação importante, que não é só o financeiro, é você conseguir fazer, é você ter um resultado bem interessante. E ver, e aí, pegando o ensejo do que o Heitor falou, que a gente vai falar muito sobre estagiamento, concordo com ele que eu acho que isso é o ponto mais importante da ortodontia digital, sem sombra de dúvidas. É o ponto mais importante, não é onde o dente deve chegar, e sim como ele vai chegar. Então, isso é mais importante do que onde. Porque onde você posicionar os dentes de uma forma final adequada, isso é muito, eu acho, relativamente simples de ser feito. Mas você entender o caminho de como é que ele tem que, como é que isso tem que acontecer, a sequência que isso tem que acontecer, como cada dente vai responder a cada tipo de movimento, isso aí que faz a diferença. Eu acho que vai fazer a diferença. Tá? Então, assim, o buscar conhecimento, eu acho que a pandemia me ajudou muito depois de 19, então, nesse sentido, me deu um tempo que eu não tinha para estudar, e isso eu acho que as pessoas têm que parar um pouquinho para pensar, porque estudar faz parte, e se dedicar a isso faz parte do seu crescimento. Então, assim, eu comecei no full service, passei por praticamente ficar exclusivo com o in-house. Hoje, 90% dos meus alinhadores são self. Eu Legal. tenho ainda uma pequena parte que ainda produzo no meu consultório, mas assim, muito pouco.
ainda trabalho com uma empresa terceirizada, mas de forma muito, muito, muito pequena. Legal, legal. E você, Eto, você começou no full service? Como que foi sua história? Não, minha história, Maurício, eu sou oriundo da ortodontia lingual, né? Então, desde 2000, desde 2000 que eu aprendi a fazer setup para fazer o arco base, montar os brackets por lingual. Na ortodontia lingual, você não consegue trabalhar um caso sem um setup. Então, isso para mim já tem 23 anos que isso é rotina de consultório, fazer o setup, só que era manual. Então, quando eu comecei com os alinhadores, a primeira coisa, os primeiros artigos que eu comecei a ler foi a equivalência entre o setup manual e o setup digital, sabe? Isso já uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Pensando na lingual já naquela época, né? Assim, já não. Pensando em usar esse artifício para fazer os meus arcos de ortodontia lingual. Então, quando eu comecei a fazer os alinhadores, para mim foi uma coisa muito natural eu fazer o setup dos meus casos, porque é uma coisa que eu já fiz, que eu já fazia a vida inteira. E facilitou demais, né? Hoje, com esse software que nós temos aí, essas atualizações constantes que eles estão fazendo, nossa, eu vou te dizer que eu estou num paraíso hoje. Então, isso para mim, fazer um setup de um caso que eu vou tratar, isso já vem lá de trás, tem mais de 20 anos que eu faço isso, e agora para os alinhadores é só uma questão de adaptar, né, o que eu fazia antes e o que eu faço agora, para tentar entender se o sequenciamento que eu faço desse estagiamento, se ele é reprodutível nos alinhadores, né? Até que ponto os plásticos conseguem responder a esses movimentos. Então, foi assim a minha história. E assim, eu já vinha na manual, vinha para o digital, e eu não penso em parar, porque isso, para mim, faz parte do planejamento, do caso, eu movimentar esses dentes. Legal, muito bom. Só Ó, para já deixar... temos pergunta aqui. Opa, isso que eu ia Pode falar, falar, pessoal. Não, eu ia falar, pessoal, façam perguntas, É. estamos aí disponível. Pode fazer a pergunta, Thalita. Ó, a Charlene. Sabemos que hoje existem vários softwares no mercado. Gostaria de saber mais dos doutores quais eles utilizam e por quê. Todos são free e paga apenas a exportação? E aí? Quem vai responder? Então, Deixa eu comecei responder. travado. Então responde aí, Eto. Deixa eu responder enquanto o Glauber olha lá o dele. Volta. Bom, eu trabalho com o Artform, sabe? E por que eu trabalho com o Artform? Porque eu tive um contato inicial com outros softwares e eu achei o Artform o mais simples deles. Ele é quase que intuitivo, sabe? E só que no começo eu sentia muita falta de recursos. Ele era um software mais limitado. Por exemplo, ele não dava aquele template para a gente provocar o alinhamento inicial dos dentes. Você vai desfazer um apinhamento, você tinha que ter um limite ali, né? Ele não tinha aquele template. Então, engraçado. Hoje, não, junho, mês passado, ele fez 2 atualizações. Então, assim, ele vem numa frequência de atualizações que a hora que eu percebo um problema, um mês depois já está resolvido o problema lá, sabe? Então, assim, o primeiro motivo foi esse, eu acho que ele é intuitivo, ele está muito, muito completo, e tem a questão financeira também. Ele é um software free que você pode usar para conversar com o seu paciente, você não paga nada por isso, né? E a única hora que você vai pagar é quando você exporta os arquivos STL para fazer os seus alinhadores. Esse momento você vai pagar e é um valor assim relativamente pequeno, né? Por tudo que você pode utilizar do software. O Glauber agora está funcionando o microfone dele. Cheguei de novo. Deu certo? Deu certo. Deu certo. Bom,
Assim, a minha resposta nessa pergunta, que eu estava fora do vídeo, mas estava ouvindo, quando eu comecei a fazer os setups digitais, a trabalhar em Office, eu também comecei com o Arcform, um tempo atrás, e quando você vai escolher um software, você tem que fazer isso bem como o Heitor colocou. Tem que avaliar ferramentas, avaliar intuitividade, facilidade de trabalho, e cada um vai ter a sua preferência. Tá? Eu passei um ano para escolher o software. Realmente, é uma coisa, porque eu aconselho a você, se você na hora de você escolher o software, você pensar bem no que você quer, porque você casa com ele. Tá? É mais ou menos um casamento. Porque se você começar a fazer com Arcform e depois querer migrar para um outro tipo de sistema, é um outro fluxo totalmente diferente. Então, à época, eu tive um objetivo primário, que era fazer bem feito. E eu via que o estagiamento era o grande quê da questão, já há muito tempo atrás. E eu escolhi o software que não é o mais fácil de fazer, pelo contrário, e não é o mais, como é que eu vou dizer, comercial, e não é o mais intuitivo, mas que ele tem um estagiamento que eu não conheço nenhum outro que tenha. Então, hoje eu trabalho com o NemoCache única e exclusivamente pela forma como o estagiamento ele é feito. Ele nos traz muitas possibilidades. Hoje ele tem várias outras ferramentas, tá, que não tinha há um tempo atrás, sobreposição de tomografia, sobreposição de fotografia, sobreposição de escaneamento 3D. Escaneamento 3D não é grande vantagem, não, mas sobreposição de tomografia e sobreposição com a fotografia ajuda muito no planejamento. Tá? Ele tem várias vistas para que na hora que você for fazer o planejamento, você conseguir visualizar um dente em várias posições, inúmeros recursos. Tem outros softwares que são coisas muito parecidas. Só que ainda hoje eu não vejo um que seja competitivo com ele no quesito estagiamento. Para mim, e faço isso já há um tempo, isso é um diferencial enorme. Toda pessoa que começa a ver o software, eu sugiro, que é da mesma forma como eu falo com o scanner, da mesma forma como eu faço com plástico, teste. Você tem que testar para ver o que é melhor para você, não o que é melhor para mim. Mas se o seu QI entende que o estagiamento é mais importante, vale a pena penar com ele. Porque depois que você finaliza esse processo, você está uns 5 passos à frente de quem mexe com um software um pouco mais simples. Mas também você tem que ver o seu fluxo. Porque no meu objetivo inicial, Maurício, já era fazer muito alinhador. Quando eu comecei a fazer em Office, eu digo, eu quero fazer muito alinhador. Se você quiser fazer muito alinhador, compensa você ter um software que é seu. Então, o Nemo, E aí, como que é o Nemo? Nemo, se você paga uma anuidade, o que que você paga? você compra o software, tá certo? Você compra o software e paga, que seria a questão do suporte. Você compra o software, paga o software é seu. Se você quiser as atualizações, o suporte técnico, o conjunto de possibilidades que ele coloca, a nuvem para você compartilhar com seus pacientes, esse suporte, aí você paga uma anuidade. E tem alguns planos. Aí você pode comprar, assim como o scanner, antigamente você comprava, você tinha que pagar uma anuidade do scanner também. Hoje não, hoje boa parte dos scanners você pode comprar a máquina é sua, você só paga a anuidade, as atualizações do programa, isso se você quiser, tá? O Nemo, você compra o programa, se você quiser incluir as atualizações do serviço de suporte e alguns outros produtos que ele tem, você paga a anuidade. Tá? Agora, Ele é um software que ele como é que eu vou dizer, que ele é comprado. Não é legal. como se fala. Esse papo me lembrou uma coisa, né? Quando eu estava na especialização, né? E que aparelho é melhor para isso ou para aquilo? Daí eu lembro que na especialização a gente tinha que tratar um paciente com uma BTP. Então botava uma BTP para expansão.
Nossa, eu tive um paciente, né? Todo mundo era obrigado a ter um paciente com BTP. Eu tive um paciente assim, eu falei, melhor aparelho do mundo, sensacional. Acho que eu tinha 2 pacientes ali, sensacional, só tem rojão, é o melhor aparelho do mundo. E tinha um vizinho de boxe, xingava, que inventaram essa BTP, que horrível. Cada um se adapta com uma coisa, né? E essa dica do Glauber aí é muito legal. Acho que quem não entrou nesse mundo vai entrar, né? Ou está beirando entrar, é muito importante conhecer. Hoje temos várias possibilidades. Existia umas patentes que limitavam os softwares alguns anos atrás. A partir de 2019, essas patentes caíram e aí os softwares começaram a evoluir. Hoje, o que eu estou acompanhando, né? O que eu acompanho? Existe uma tendência, o software fica tudo muito parecido. Lá na frente tem uma ferramenta aqui, outra aqui, daí o cara lançou outra ferramenta. Vai chegar lá na frente, os softwares vão ficar mais parecido no sentido de soluções, de movimentos. Então, existe uma Recursos. tendência muito grande. Isso. Tem uma tendência muito grande de ir por aí. Bem. Pessoal, para a gente agilizar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para quem está nos assistindo. Primeiro, obrigado a todo mundo aqui, um montão de conhecido aqui assistindo a gente, mas eu queria fazer uma pergunta aqui, se o perfil, né, desse público aqui, ele já usou algum setup virtual? Já fez algum setup virtual? Sim ou não? Olha, aqui, eu tô vendo aqui, vocês não estão vendo, eu tô vendo aqui os números, um tá ganhando, outro tá Eu tô perdendo. querendo clicar sim, mas não aceita. Não, porque Você você é é convidado. palestrante, Você não é vem. convidado. Você não vem querer votar, não, que não pode. Eu tô querendo puxar minha sardinha, né? Maurício, Bem, uma legal. pergunta. Dentro dos club owners, qual o percentual de pessoas que fazem o U-Plan? Olha, eu não saberia te falar assim o número exato. Estou imaginando aqui um número bem por alto aqui, mas eu vou chutar lá por volta de uns 5%, talvez. Não, 10, 20, não, dá mais, dá uns 30%, 40%. Isso 30% faz. tudo? Sim, Acho que não, hein? eu acho que Tem- sim. Depois É, depois eu vou contar. De 20 a é. 30, vai. Eu acho que por enquanto talvez esteja alta expectativa, mas esse é o que vai acontecer. A Bom, tendência com o tempo é que isso aconteça. Olha a meio tendência a do meio mercado aqui, praticamente. olha só, Fiquei 47, surpreso com a resposta, 53%. viu? Pois é, Fiquei pois é. surpreso. Muito legal, É, muito legal. Eu muito tenho bom. acompanhado, uma das coisas que nos motivou desenvolver o Plan era justamente por estudar o mercado, ver o quanto das pessoas estão migrando para isso, vendo que os softwares estão mais acessíveis, mais interessantes, e é uma possibilidade. Eu não vou pegar e entender que no modelo in-office, aquele in-house, você fazer no consultório, a fabricação do alinhador é uma limitação muito grande. Então, a gente entendeu que a gente tinha um espaço para trabalhar, que é justamente a fabricação, que entra num processo que sai muito da odontologia, que é equipamento, manutenção, sai muito da odontologia. Quando a gente fala em software, é odontologia, é planejamento, é o ortodontista. Então a gente entendeu que existia um trabalho aí para a gente executar. Tem outra pergunta aqui já. O que vocês Tem, acham do Dent é, One? Já é, testaram? Tem a pergunta da Jaqueline aqui, ela pergunta se Isso. acharam. Eu não vou pedir para vocês responderem agora. Eu vou fazer mais uma enquete. Daí vocês respondem. Tá. Eu Essa não vi. enquete, deixa eu mostrar outra enquete. Pronto. Aí, já perguntando se você já trabalhou com software, né? A gente viu que metade do grupo aqui já trabalhou. E aqui tem as opções. Quais softwares, né? Artform, Nemocast, Dent1, Maestro, SkyBlue, OrthoAnalyzer, e pode ser que tenha software que a gente não colocou aqui. Existem mais softwares do que esse. Eu não vi a pergunta, Thalita. Não apareceu a Pergunta pergunta para você? da A Jaqueline? pergunta da É, Jaqueline. O que vocês acham do Dent One? Já testaram? Vamos ver a enquete? O resultado aí vocês respondem. Sobre o Dent faltou One. gente aqui, né?
Vamos, eu não sei, nem todo mundo votou, né? Que votou inicialmente, votou agora, mas eu não sei se é porque algum software que eu não citei. Mas vamos lá compartilhar a enquete para a gente visualizar. Então aqui mais ou menos o equilíbrio, né? Ganhando um pouquinho a Artform, Não fui eu que 38%. voltei, viu? Não, você não pode votar. E aí tá o Day One empatado com o Maestro e o Nemo um pouquinho menos, né? Eu não sei se existe uma enquete, um trabalho aí meio geral de saber qual que é o software que mais utilizam, né? Eu não tenho esse número, eu não sei. Mas eu, um tempo atrás, quando eu conversava com colegas, era o ArtAnalyzer, que é o da Treeshape. Hoje em dia eu converso, muita gente fala do Artform. Então, teve um tempo que falava do Nemo, depois mudou para o Artform. Cada hora é um software que vai que vai em destaque, mas é difícil saber realmente qual a quantidade que usa, quem mais usa, é difícil de mensurar isso. Se fosse para eu chutar, Maurício, eu acho que seria o Arcform. Hoje é o que o pessoal mais usa. O que eu ouço mais é o Artform, Uhum. né? Até pelo fato dele ser gratuito, né? Sim. Então, assim, as pessoas gostam muito dele para iniciar no mundo dos alinhadores, para ter aquele primeiro contato. É um software fantástico em relação à questão de fluxo digital. É o que eu uso na especialização para fazer planejamento digital. Tá? Lá na especialização, a gente trabalha o complete da Selfie, mas os alunos eles fazem os planejamentos digitais no Arcor. Ah. A Jaqueline perguntou se vocês já usaram o Day One. Já testaram ou não? Ainda Já não. teve a oportunidade, não? Não? Também não é. Eu já tive contato com ele. Ele é de uma turma lá da Coreia do Sul e já procurei informações lá na própria universidade. Promete, e ele vai ser muito competitivo, sabe? Só que, como que eu vejo, ele está num momento meio incipiente ainda, mas ele está vindo com muita força, então não me assustaria se, por exemplo, agora no segundo semestre ou no primeiro semestre do ano que vem, se ele já estiver batendo de frente com o Artform já, tá? Inclusive por questão financeira, que ele vem com um valor assim muito, muito competitivo. Mas eu concordo com você, Maurício. Eu acho que a tendência é que todos esses softwares eles se equiparem, né, em termos de recursos e financeiramente também, porque eles vão ter que se adequar. Não vai dar para um ficar, porque os recursos sendo semelhantes, é importante que a parte financeira também seja, né? Então eu acho que daqui a pouquinho vai estar todo mundo no mesmo patamar, né? Sim. Isso daí. Eu vou aproveitar agora, já que estamos aqui conversando, eu queria que vocês mostrassem, cada um mostrasse um caso só, por enquanto, de experiência para colegas, né? Tem muita gente, vocês viram que metade do grupo aqui já tem experiência com in-house, outra metade não. A dúvida é, será que funciona? Será que funciona esse negócio? Isso aí me perturbou por muito tempo, viu, Maurício? Posso começar? Pode. Pode, por favor. Eu tenho um slide exatamente com essa Não, pergunta. Será que não, funciona? não começa muito pesado, não, viu? Não. Não é um caso clínico. É uma situação de setup digital. Posso compartilhar aqui, Maurício? Sim, por favor. São 3 slides só, mas vou pegar na pergunta. Bastante material aí, Heitor. Deixa eu só achar o que eu quero aqui. O Heitor a gente vai pegar, deixar uma aula especial, mostrar tudo isso. Os 4 horas. Eu acho que esse aqui.
Então tá, só para fazer alguns comentários, né? Eu, inclusive, esse caso aqui é um caso que veio encaminhado de um reabilitador e ele me ligou e foi muito assertivo no que ele queria. Falou, Eto, eu queria que você simplesmente alinhasse os dentes anteriores, não se preocupe com nada na região posterior, que eu vou reabilitar esse paciente. Então, eu queria esse alinhamento dos incisivos dele, que é uma queixa grande dele, e o mais rápido possível, tá? Então, só para puxar a sardinha para o nosso lado, da turma dos alinhadores, eu não vejo hoje na ortodontia um aparelho que resolva isso aqui de uma maneira tão eficiente quanto um alinhador, porque você vai movimentar somente os dentes que você deseja. Então, para esse tipo de situação, que o colega quer que você movimente 1, 2, 3 dentes aí, é alinhador, não tem a menor dúvida disso, tá? Então, o que eu coloquei aqui é um caso típico para o uso de alinhadores para se obter somente os movimentos indicados. Então, antes do estagiamento, está aqui, né? E aqui depois do estagiamento. Aí eu queria chamar a atenção da importância de você fazer o estagiamento. Reparem que o dente 31, ele estava lingualizado e a raiz estava mais lingualizada ainda do que a coroa. Então, não adianta eu só colocar essa coroa aqui no alinhamento. Essa raiz está por lingual. Então, eu tenho que provocar um torque vestibular de raiz desse dente numa intensidade que, na boca, isso vá se traduzir em um posicionamento correto dessa raiz, lembrando que quanto maior o movimento que eu fizer, não é maior, vamos dizer assim, eu teria que fazer uma sobrecorreção desse dente, tá? Já computando a dificuldade que seria dar esse torque de raiz. Então, reparem aqui o 31, ó, no meu estagiamento, não sei se dá para ver aí, mas ó, reparem como é que essa raiz, ela foi dado um torque vestibular nela aqui, até com um pouco de sobrecorreção, tá? Então, coloquei a Tátima nesses 4 incisivos, né? Fiz essa sobrecorreção aqui, reparem aqui, vejam, né? Não tem volume nenhum aqui, e vejo o resultado em boca, né? Esse caso, acho que foram 3 meses, 2 meses, eu acho. 4 meses. Foram 8 alinhadores que eu usei para chegar nesse caso aqui, nesse resultado aqui. Então, não é caso clínico que eu quero mostrar, eu quero mostrar a importância de se fazer o estagiamento, porque o que eu digo é o seguinte, se você escrever para o laboratório, olha, eu quero que você dê um torque vestibular no 31, faça o sequenciamento, abra o espaço primeiro para depois trazer esse dente e, ao mesmo tempo, faça essa sobrecorreção de torque na raiz do dente 31. Eu tenho dificuldade de explicar isso para a pessoa, imagino que ela vai ter dificuldade em entender o que eu estou querendo, na magnitude que eu estou querendo, na sequência que eu quero esses movimentos. Então, eu acho assim, eu fazer é muito mais rápido para mim e muito mais assertivo do que se eu for pedir para um terceiro fazer. Porque o paciente é meu, eu examinei esse paciente, eu vi a necessidade desse torque lá na boca dele, tá? E agora, até já... hoje tivemos uma grata notícia que a Selfie está estudando, né, uma maneira do colega conversar, né, trocar ideias com a pessoa que vai fazer o estagiamento. Acho que isso aí é um passo e tanto para eliminar algumas barreiras que existem entre nós fazermos o estagiamento e o laboratório fazer o estagiamento, tá? Mas então é isso que eu queria mostrar, ó. A primeira indicação clássica de um alinhador, segundo, a importância do estagiamento e mostrando a rapidez com que você corrige isso aqui, ó. Então, vejam que na região posterior, do jeito que estava, eu devolvi para o colega, o paciente ficou super satisfeito e o colega também, porque em 4 meses está resolvido o caso dele, tá? Então, basicamente era isso que eu queria
começar a conversar. Tenho mais coisa aqui, mas eu acho que era esse recado inicial que eu queria passar para vocês aí. Legal, Heitor, legal. Fica bem evidente ali no seu planejamento, né, a sobrecorreção, né? Bem legal. Você consegue puxar aí? Deixa eu ver se eu consigo. Já interrompi o meu aqui. Beleza. O Glauber vai mostrar alguma coisa aí para gente? Vamos. Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui. O Maurício, o Heitor já colocou logo um monte de coisa. Olha se compartilhou. Compartilhou. Sobre a minha tela. Sim, Uhum. sim. Eu queria mostrar esse caso aqui. Essa paciente, ela é uma paciente que aqui embaixo tem, que a gente fez num curso de imersão, tá? Agora, recente, e que a gente fez o planejamento no curso, o aluno levou a paciente, que era dele, né? Que era dele, e ele fez todo o tratamento dela no consultório dela. Essa paciente era uma paciente que já tinha feito um tratamento ortodôntico e teve uma pequena recidiva na região do 13,43. Você vê que eles estão beirando a cruzamento 13,43, com assimetria leve no arco inferior. E é óbvio, era uma menina bonita, que a queixa não era estética, e sim funcional. Por causa desse desvio funcional, essa paciente sentia dores na articulação e até desproporcional para a idade ou pelo conjunto que ela tinha, que é uma paciente do século XXI sem nem cárie, né? Nem cárie ela não tem. Mas teve essa recidiva e, por essa recidiva, ela começou a sentir dores na articulação e buscou um tratamento. E como muitos pacientes chegam no consultório, eles não vão botar mais aparelho fixo, nem por muito dinheiro, mas eles, por um bom honorário, ele faria com o alinhador. Então, eu coloquei aqui duas coisas que eu queria explicar com relação à questão do U-Plan, especificamente o U-Plan. O Glauber, só uma pergunta. Você está avançando os slides? A gente está naquela imagem inicial que você pôs ainda. Depois eu pensando que vocês estão vendo. Não, não. A gente está naquela imagem inicial dela. Na hora de compartilhar... Não está passando. Não, acho que você tem que clicar à esquerda. Clica à esquerda aqui. Deixa eu voltar daí aqui. a gente consiga... Clica na esquerda que a gente consegue ver. Para compartilhar o PowerPoint, você tem que compartilhar a sua tela, depois abrir o PowerPoint. Ou então clica à esquerda, na imagem da esquerda, daí muda o slide. Isso, agora foi. Agora foi. Foi, né? Foi. Então, como eu comentei, ela teve uma recidiva, tratamento, e esses pacientes são muito comuns no nosso consultório, tá? E aí eu vou colocar como foi feito o planejamento, que assim, eu não vou me ater tanto à questão do planejamento digital que a gente fez no próprio curso, mas sim é um ponto que eu acho que é de fundamental importância que o colega entenda em relação à questão do planejamento digital, tá? E aí eu vou colocar aqui o virtual, que é os dentes se movimentando. Não sei se está dando para ver o movimento dos dentes. Dá para ver, sim. Está fazendo devagarzinho. E essa movimentação, correção de linha média, contração do arco inferior, correção dos prés, um conjunto mais simples de tratamento, mas é que é muito comum. E esse tipo de caso, normalmente a gente tem muita dificuldade de fechar no nosso consultório com a empresa terceirizada, porque o orçamento que você passa normalmente não bate com a motivação do paciente de fazer o tratamento. E aí você acaba ficando um pouco competitivo. E essa paciente, ela gerou no tratamento dela um total de 6 alinhadores no arco superior, e se a gente fizer as contas do alinhador no valor da selfie, seria R$ 210 de custo superior, mais 7 alinhadores no inferior, R$ 245 de custo, R$ 525 de custo, com os templates, adicionando frete para a sua região. Se eu fosse fazer isso com a empresa que eu contratava, ia sair mais ou menos umas 8 vezes esse valor, e o paciente ia desistir
só eu falando custo para ele. Tá? Então, hoje você consegue fazer um tratamento com o paciente e ter esse resultado, tá? Num tempo muito bom, com uma quantidade de alinhadores muito interessante e com uma competitividade, eu falo, para você convencer ao paciente a realizar o tratamento de uma forma justa, porque eu não achava, até eu mesmo não achava justo, quanto é que eu tinha que cobrar quando eu botava os custos na empresa e ter o meu lucro. Hoje não, hoje a gente consegue fazer esse conjunto de uma forma muito mais muito mais palpável para o mercado, para o seu paciente, e você aumenta muito a quantidade de pacientes que pode ser tratado por você. Tá? Então, se você colocar qualquer paciente faria esse tratamento pelo valor que eu fiz nela. Repito, pacientes que vão buscar alinhadores. Como em um comentário que a gente fez anteriormente, hoje a gente não pode comparar alinhador com bracket, porque bracket não tem custo. Alinhador tem custo. Mas vamos lá. Se você pegar uma boca de safira, sai mais caro do que o tratamento dessa paciente com alinhador. Com safira, eu demoraria mais que com alinhador. Com safira, provavelmente ela não faria. Então, a primeira coisa que me chama a atenção no fato de não é você só fazer o planejamento digital, mas o YouPlan lhe dá competitividade para você tratar os seus pacientes, mantendo aquela mesma margem de lucro que você quer. Tá? Então, com um alinhador com um valor competitivo e de ótima qualidade, se o alinhador não tivesse qualidade, você não consegue dar um resultado como esse. Vou colocar o antes e o depois, para que vocês façam uma comparação. É um caso simples, que a gente chama de baixa complexidade, e que os honorários também devem condizer com isso. Mas para que os honorários condizam com esse projeto aqui, você tem que ter um custo que também condiza com os honorários que você deve cobrar. Repito, não foi estética, foi função. Mas como esses, provavelmente 30% dos meus pacientes são assim. E eu não acho ruim, não, eu acho bom. Quando eu era novo, da idade da Thalita, eu gostava assim, de fazer casos desafiadores. E hoje eu brinco com pessoas, com a galera. Eu gosto é desses agora. Que são muito previsíveis, muito rápidos, e todo mundo fica satisfeito. Tinha uma só tirada. Então você pergunta, Glauber, teve refinamento? Nada. Glauber fez mais ou nenhum. Estava logo aquela sequência que vocês viram lá. Ok, Legal. pessoal? Legal, muito bom. Deixa eu ver Tem se uma tem mais alguma pergunta aqui, coisa você dela. quer... Essa aqui é a outra. Tem uma pergunta aqui, você quer ler, Thalita? Vamos lá. A Elaine. Boa noite. Nunca usei esse tipo de software de planejamento e tenho uma dúvida. Esses programas que você tem experiência, há alguma programação automatizada IA para, por exemplo, alinhar os dentes no arco, expandir, sequenciar, ou você precisa ficar mudando cada dente um a um, programando tudo de forma manual? Então, se ele tem uma inteligência ali. No Neo é um a um de forma por vez. Cada dente por vez. Não tem nada de sequenciamento. E eu gosto assim. Porque quando você utiliza essas automatizações, acaba induzindo. Eu gosto de movimentar dente a dente e avaliar se é pessoal. Tem gente que gosta de automatizado, gosta do fluxo. Já fiz com outros fluxos, eu prefiro fazer dente a dente. Mas no Nemo é dente a dente. Posso responder? Claro. Tá. O Artform, ele nos dá a possibilidade, você pode fazer com a inteligência, mas eu também não gosto de fazer, tá? Porque eu acho que ele foge muito dos seus objetivos. Agora, você pode selecionar vários dentes para você movimentá-los de uma só vez. E isso eu acho interessante. Então, por exemplo, se eu tenho um apinhamento na região anterior e eu tenho uma inclinação lingual dos dentes posteriores, aí no sequenciamento eu seleciono os dentes posteriores dos dois lados, faço um pouquinho de expansão desses dentes, eu estou voltando esses dentes para a inserção correta ali
dentro do osso alveolar, e depois eu vou fazendo dente a dente a região anterior. Então, assim, o primeiro movimento, eu movimentei caninos, pré-molares e, se for o caso, o primeiro molar também, movimento todos juntos. E depois, na minha área, que é o foco do tratamento, que é para dissolver o apinhamento na região anterior, esse eu vou dente a dente. Então, ele te permite essa combinação de movimentos. Perfeito. Legal. A gente tem pouco tempo aqui, né? A ideia é não estender muito, porque é um happy hour, né? Só para ser uma coisa light, para não estressar e cansar ninguém. Se vocês quiserem mostrar mais algum caso, alguma foto, alguma coisa, para a gente concluir, ou tem alguma coisa para... Eu tenho mais um, que esse aqui ficou legal, viu? Depois eu quero mostrar um detalhe também, mais um detalhe. Vai lá, então mostre aí para gente. Não vamos Vai estender lá. muito, mas de forma breve. Vamos intercalar, vai lá, então. Então tá, vou lá. Então, eu não vou nem mostrar o caso, não, tá? Mas eu vou mostrar um detalhe aqui. Mas aí eu vou ter que contar a história aos pouquinhos, mas não tem problema. Não, assim, essa paciente, ela tinha uma perda óssea muito grande, a queixa dela é uma queixa estética, estava com uma aberta aqui. Então, você não está compartilhando, não está compartilhando não compartilhou. a tela. Desculpa, peraí. Agora foi. Tá, então eu vou pular, tá? A foto da paciente, a oclusão inicial, radiografias e tudo. Vocês acreditem em mim, por favor. Então, a queixa dela era uma mordida aberta anterior, pequena, mas que a incomodava bastante. Então, o planejamento foi extrusão dos dentes superiores. A perda óssea inferior dela era muito pior do que a superior, então eu não quis mexer no arco inferior. Então, foi esse o movimento que eu fiz. Vejam aqui, nessa vista de baixo para cima aqui, o movimento que foi feito. Lado esquerdo foi muito pouca coisa, eu vou passar rápido aqui para não demorar. Esse lado direito, ó, foi o que mais foi movimentado, tá? Deixa eu já ir para o lado de cá também. Ó, então, foi esse movimento. Aí, a pergunta é, mas você vai fazer esse movimento numa paciente que tem pouca inserção de osso? Aí, o que acontece? Você tem essa tabela aqui, isso foi tirado de um artigo do professor Bernardo, aqui da PUC de Minas Gerais, aqui, foi publicado na Dental Press em 2021, onde você tem todos os movimentos possíveis, né? E o grau de dificuldade de cada um desses movimentos e os complicadores ou facilitadores desses movimentos. Então, vamos pegar aqui, dessa paciente especificamente, era uma extrusão de dente anterior. Então, nós temos que esse movimento até 2,5 milímetros de extrusão é um movimento de baixa dificuldade, né? De 2,5 a 3, ele seria um movimento de dificuldade intermediária e acima de 3 milímetros, um movimento de grande dificuldade. Então, essa paciente, esse movimento dela era em torno aí de 1,5 milímetro a 2 milímetros, que nós tivemos que fazer de extrusão. Então, é um movimento um movimento fácil de ser realizado, que era condizente com a condição periodontal dela, né? Então, aqui é um resumo do que você, da média, né? Então, o movimento linear, você pode movimentar mais ou menos 25 milímetros por alinhador, o movimento de rotação, mais ou menos 1 grau por alinhador, o movimento de torque, mais ou menos 1 grau por alinhador, e de distalização de molares, mais ou menos 0,33 milímetros por alinhador. Então, nesse caso específico, que é uma paciente periodontal, eu queria um movimento mais suave de uma placa para outra. Então, o que você pode fazer? No Artform, né? Todos vão te dar essa possibilidade, mas no Artform, você vem aqui, ó, e você tem os movimentos mesial distal, vestibular lingual, extrusão e intrusão. E você pode colocar um movimento menor por alinhador. Então, qual que é a importância disso aqui?
Isso aqui é um diferencial de quando você está planejando o caso do seu paciente e você entende as limitações de determinados movimentos que você precisa de fazer, você vem aqui e controla esse movimento, tá? Então, é só para, mais uma vez, chamar a atenção da importância de você fazer o estagiamento do seu paciente. Porque explicar isso aqui dente a dente para o laboratório é, no mínimo, demorado e, no mínimo, complicado. Então, eu, particularmente, me sinto muito mais à vontade vindo aqui, eu mesmo fazendo os ajustes necessários para cada caso específico. Tá? Ele tem a média dele, que não precisa de você mexer em nada, que é a grande maioria dos casos, mas em casos específicos, você pode individualizar esse movimento aqui. Tá bom? Eu não vou... Deixa eu só chegar no final lá, que senão... Espera aí, dá licença. Então, esse aqui foi o resultado final do caso. Movimentei só arco superior. Então, o antes e o depois, ó, veja o trespasse vertical que nós conseguimos. Também uma característica de alinhadores, você movimenta somente os dentes que você quer. Desculpe, eu tenho muitos casos desses no consultório, indicados por colegas, né, de dentística, de prótese, implante, que querem movimentos específicos, rápidos, para que eles possam fazer a parte dele na restauração da oclusão do paciente. Então, só para mostrar, isso aqui nós gastamos 6 meses para fazer esse caso, né? E com aquele detalhe da individualização que foi permitida pelo setup, inicialmente, né? Mas todos os programas vão te dar essa possibilidade, e depois, quando você mesmo define isso para o seu paciente. Tá? Então, eu queria mostrar esses 2 detalhes que eu acho que eles falam por si só sobre o quão importante é você entender o que você está fazendo do seu paciente. E aí é um movimento individual, né? Cada paciente tem uma história diferente, então você precisa de, dependendo da história desse paciente, fazer as adequações nessa movimentação, nesse estagiamento, né? Sem esquecer que talvez a etapa mais importante do estagiamento seja o sequenciamento dos movimentos que você vai fazer. Você não pode fazer todos os movimentos ao mesmo tempo. Você deve sequenciar esses movimentos de maneira a facilitar, né, o próprio movimento e permitir, com isso, um número muito menor de refinamentos depois, no seu caso. Era isso. Muito bom, Eto. Isso complementa aquela pergunta da Elaine muito bem, né? Imagina o software fazer automaticamente isso, né? Onde que ele ia chegar, né? Como que ele ia alinhar, fechar essa mordida automaticamente? Para esse caso aí não encaixaria, né? Ainda precisa estar nós ali atrás, botar prioridade, bem legal. E um outro detalhe é você explicar isso para o laboratório, que também não é uma coisa tão simples. E aí a culpa não é do laboratório, é a dificuldade que você tem de movimentar dente a dente e ir separando, né, cada dente específico, um tipo de movimentação, né? Legal. E o Glauber tem o que para mostrar aí para a gente? Vou compartilhar aqui esse outro. Deixa eu ver aqui. Esse aqui mesmo. Vamos lá em cima. Estão visualizando aí? Sim, o slide de previsibilidade. Eu queria, durante a noite, dar 3 informações que eu acho muito relevantes do tema da aula. Primeiro foi aquela da competitividade. Eu acho que você tem que ter um produto competitivo. E esse produto competitivo deve gerar um custo inicial que dê para você rodar do seu consultório. Segunda coisa, se esse produto é bom. Se esse produto é bom.
E tem muita gente que pergunta se o produto, se o Selfie ele é um bom produto. É um produto novo. Tá? Para a grande maioria das pessoas é um produto novo, principalmente aqui na minha região. E aí eu resolvi pegar esse caso como exemplo. Ele foi todo feito com alinhadores Selfie, desde o começo até o final. E aí eu queria saber se vocês estão vendo esse valorzinho que tem aí, que é uma marcação 3D de distância, que não lembro. 1.12, dá para ver. 1.2. O óculos está bom, ainda está O atualizado, olho é né? puxado, mas enxerga bem. Ele já está atualizado. Eu não posso tirar onda, não. Eu estou com 46, vou comprar meu primeiro óculos no final de semana, porque já está começando 1.2. Essa paciente aqui, eu vou passar aqui o slide, travou. Se consigo passar aqui. Esse planejamento aqui, pessoal, ele teve um total de 30 alinhadores para correção de classe 2 e correção anterior, como foi projetado para paciente. E pelo tamanho diferente do lateral com o outro, eu fiquei em deixar 1.2 milímetros, 1.2 não, mas no software está aí, não deixa mentir, 1.2 milímetros no lateral direito e 0.5 no lateral esquerdo, após 30 alinhadores. Depois de 30 alinhadores, tá? Essa paciente, finalizada essa fase dos 30 alinhadores, a reto, utilizando entre 2 ou 3 alinhadores mês, com distalização convencional, mecânica convencional de alinhadores, tá? Conseguimos deixar os espaços aqui entre os laterais e os caninos com a relação de classe 2, como estava sendo planejado. E depois que terminou essa fase, eu estava satisfeito, precisava fazer um fechamento de um pequeno diastema que se formou entre 33 e 34. Eu, muito satisfeito com a finalização, retornei a paciente para a colega que tinha indicado para fazer as estéticas. E aí, Maurício, sabe o que foi que a paciente falou? Não quero mais. Eu não quero mais fazer as estéticas, agora eu quero que você feche o espaço. Quando ela falou isso, não é possível. Por quê? Pelo motivo que seja. E aí eu fui lá medir, tá? Qual o espaço que eu tinha entre o lateral e o canino. Tá? Entre o lateral e o canino. Quanto é que tem aí? Então, 0,9. 30 alinhadores selfies, direto. A diferença de previsibilidade foi de 0,03 milímetros virtual por real. Fala por si só, né? Se o alinhador funciona ou não. 0,03 milímetros. O alinhador é bom. Sem reescanear, sem reprojetar, sem absolutamente nada. Tudo reto. Cláudio, e agora, para refazer? Eu refaço o planejamento, coloco para fechar. Refaço o planejamento e coloco para fechar. Então, assim, nesse conjunto, eu achei que esse caso ficou muito, como é que eu vou dizer, ilustrativo, porque se o alinhador não prestasse, se ele tivesse dificuldades com ele, eu não conseguiria fazer um set com 30 alinhadores e o alinhador não ia estar adaptado. Eu não conseguiria corrigir uma classe 2 moderada, leva moderada, eu não conseguiria corrigir uma morrida profunda, eu não conseguiria fazer essa sequência tão retinha, tão perfeita como foi feito. Num valor bem razoável e que eu considero hoje o Self um alinhador muito competitivo, com muita qualidade. Tá? Repito, o caso foi feito todo, de ponta a outra com a linha do Self. Lá, você tem margem de comparação
Quando eu fui fazer o in-office, eu testei 20 placas no meu consultório. 20 placas. Nós temos, hoje, no mercado, duas placas que funcionam bem para fazer alinhadores. As outras têm um muito mais baixo, tem competitivo. A que eu uso é a Foresta Dente. E hoje o alinhador selfie ele é melhor do que a placa com a Foresta Dente, para dar resultado, para dar previsibilidade. Então, assim, a gente não escolhe um negócio, um produto à toa. A gente, desde o começo, eu já vi que o produto ele era bom, era competitivo, e aí, casos como esse, hoje são uma rotina para a gente. É óbvio que nem todos funcionam assim. Precisa de quê? Precisa de um paciente que coopere, precisa de um conjunto que funcione bem. Mas, se algum desses fatores falhar, isso não vai acontecer. O paciente usar o tamanho do dente, o operador, a conduta clínica, o software de planejamento, o planejamento do estagiamento, né, Tô? Planejamento de estagiamento. Então, assim, tudo isso influencia para um resultado como esse. E não é fácil. Tá? Tem que estudar, tem que pensar, tem que fazer muito. Tá? Então, as 3 coisas que eu queria deixar dessa aula. Primeiro, competitividade. Segundo, que o U-Plan me ajuda, flexibilidade. Por quê? Eu comecei a fazer, escaneei essa paciente, com 2 dias o planejamento dela estava pronto, já pedi os alinhadores, com 10, 15 dias o alinhador já está chegando dela para fazer essa segunda fase, que vão ser 6 alinhadores, para fechar o espaço que ela já tinha. E, para finalizar, a previsibilidade de um tratamento, o alinhador ele passa no teste. Certo, pessoal? Era isso. Muito bom, muito legal. Bem, já passamos do nosso horário, né? Tenho muito que agradecer e a gente poderia ficar aqui horas vendo. Para dentista é fácil, né? Ficar vendo caso clínico aqui ouvindo é muito bom, aprende muito. Eu tenho que agradecer demais essa dupla aí, o Eto e o Glauber. São parceiros, estão conosco no projeto Selfie desde o início, né? Vestiram a camisa, no piloto. E o que é muito interessante é que a contribuição deles, de forma geral, né? O projeto, ele continua evoluindo, continua melhorando. Então, a gente conta muito com a colaboração deles e de todos os outros aí que estão nos dando feedback do dia a dia. Então, isso é muito legal. Fico muito feliz de ver aí essa dupla junto aí, falando um pouquinho de Uplay. Agradeço demais a todos que estão assistindo aqui também. Lembrando que a gente tem esse evento quinzenal, né? Daqui 2 semanas. Eu não sei se a Thalita já tem aí qual que é a programação, a próxima aula, daqui 15 dias, para nos dar um spoiler. Já está confirmado. Tá no Moduc, Thalita. Aí, já está confirmado. Estou abrindo aqui já para ver, que eu já nem lembro mais qual que é. Muita atividade. Tá muita abrindo coisa. aqui. O próximo é com Eduardo Mucay, Possibilidades da Real Odontologia Digital, dia Legal. 16. Para quem não conhece, o Mucay é um profissional que vestiu o mundo digital, né? Não é ortodontista, mas tem esposa ortodontista, ele está na prótese, está em tudo que é lugar, scanner, fresadora, mas o dia a dia dele é digital, ele tem inclusive curso, né, de odontologia digital, se eu não me engano, eu não vou falar o nome da faculdade, que eu não tenho certeza. Então, ele está muito ativo nisso, então vale a pena também assistir. Bem, finalizando aqui, agradeço a todos novamente, agradeço quem estava assistindo, acompanhando, e agradeço a dupla aqui, dinâmica. Boa noite, Abraço, gente. gente. Pessoal, Obrigado. sempre um Tchau, prazer, tchau. viu? Obrigado, Thalita. Um abraço, Tchau, Maurício. tchau. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, Glauber. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. doutor. Foi um prazer, cara. Prazer Tchau, foi Maurício. meu. Obrigado. Até mais. Sempre nos meus olhos. Tá joia.